Boa noite para todos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto e a gente falava sobre capacidade durante a nossa aula de hoje, anterior a essa, né? Nosso encontro virtual. E a gente falava sobre capacidade, estávamos falando artigo 972, artigo 973, artigo 974, até o artigo 974. Então, me parece que nós fomos adiante, né? Aí fomos até o artigo 974. Então vamos dar continuidade do 975 em diante. O 975 diz acerca da pessoa impedida. Bom, então se a pessoa é impedida de exercer o representante do menor, né? No caso, se o tutor do menor ou seu representante for impedido de exercer atividade empresarial, porque ele está incluso lá no artigo 1011, que nós vamos falar sobre ele lá adiante, ele deve, então, nomear uma outra pessoa, né? Veja bem que o artigo diz, nomeará com aprovação do juiz, ou seja, a última palavra é do magistrado. Então o magistrado delibera e vai saber quem é essa pessoa, né? Isso também nos leva ao parágrafo 1º, onde diz o seguinte, que do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Voltando, lembrando da aula passada, quando nós falávamos daquela pessoa que era tutora do menor, mas que não tinha nenhuma habilidade administrativa, porque essa pessoa era uma pessoa que, no exemplo que eu dei, a pessoa era uma pessoa que era uma socialite, ou seja, ela não tinha ali um estudo específico na área, ela não conseguiu convencer o juiz de que ela tinha capacidade, então nesse caso o juiz vai nomear uma outra pessoa, né? Ela pode, né, veja bem, que a primeira prerrogativa é dela, né? Ela vai nomear, mas o juiz tem que aprovar. Então, o juiz indefere o pedido dela de representar o sobrinho, né? No nosso exemplo era o sobrinho. O juiz indefere o pedido dela de representar o sobrinho dentro da empresa, voltando a dizer que os institutos são diferenciados, e o juiz indefere a possibilidade dela atuar como representante do menor na empresa, e daí em diante ela vai nomear um representante para fazê-lo, já que ela não pode. Também é o caso da pessoa que é impedida, né? Aí já não é mais um caso do juiz deliberar. Pode ser alguém que seja magistrado, né? O tutor pode ser alguém que seja magistrado, pode ser alguém que seja impedido por lei, pode ser alguém que cometeu crime falimentar no passado e que a lei também não vai aprovar, e aí essas pessoas também devem indicar uma outra pessoa, e aí fica a critério do juiz, né? E aí, e o parágrafo 1º diz isso, que do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Então, de repente, a própria pessoa que o tutor indicou também não foi aprovado pelo juiz. Então, no fundo, a gente volta para a questão de que a última palavra é do magistrado, né? E também todos os casos em que o magistrado entender conveniente, o magistrado também pode nomear uma outra pessoa, né? Veja o parágrafo 2º, que isso não exime o tutor de fazer a mesma fiscalização que o dono faria. Bom, toda empresa, toda sociedade, ela tem uma série de documentos contábeis, ela tem uma série de documentos para apresentar. Eu vou citar alguns aqui, só para você entender. Carteira de cliente. Carteira de cliente é um conjunto de dados que informa para os clientes quem são os seus, para os sócios, quem são os seus clientes, quem são os melhores compradores, quem são os melhores pagadores. Caixa, tudo que está vinculado ao caixa da empresa. Dinheiro, cheques predatados, títulos,
investimentos, títulos de investimento, tudo isso fica dentro do caixa da empresa. Banco, né? Também. Além dos livros contábeis, né? Balanço, balancete, razão, todos esses livros são livros que a empresa tem, né, por obrigação manter esses livros. Então, qualquer sócio que não exerça a atividade empresarial pode cobrar dos sócios que administram ter acesso a esses livros, se não houver outro prazo, em qualquer tempo. Do mesmo jeito, o representante do menor.